Opa. Opa, vocês conseguem me escutar? Só para testar o áudio? Funcionando. Ah, tranquilo. Léo, posso começar? Manda ver, meu querido. Boa apresentação. Opa, beleza, obrigadão. Bom, então, pessoal, muito bom dia. Agradeço a presença de todos aqui. Fiquei muito feliz pelo convite e queria agradecer ao Leonardo Leal por essa oportunidade. Bom, me chamo Ariel Silva. Eu voltei a jogar Magic ano passado, eu jogava quando era menor, e é um jogo que, me fascina muito. E eu gosto muito de um aspecto dele, mas que não é o tema dessa palestra, que é como que os jogos ajudam a gente a trabalhar o nosso emocional, a nossa saúde mental. Isso, para mim, eu acho muito interessante também. E o tema da palestra de hoje que eu trago para vocês é a regulação de conflitos em comunidades locais. Aqui a gente vai ter mais ou menos esse escopo, visando principalmente a atuação de juízes L1 em lojas, ou em grupos de WhatsApp, em Discord e tudo mais. Pensando tanto os conflitos que a gente presencia em algum torneio, alguma coisa assim, por exemplo, uma discussão entre jogadores, que pode escalar para uma briga, um desentendimento, coisas às vezes um pouco mais pesadas, quanto até na nossa função, às vezes, em um grupo de WhatsApp, tipo, a gente tem alguma possibilidade de ter voz ali, ou não, né? Para explicar por que eu trouxe esse tema e por que eu apresentando esse tema nessa conferência, eu queria contar uma coisa bem breve, que é, por mais que eu seja RA, eu ainda sou um Rules Advisor. Terminando a pandemia, eu vou prestar certificação para L1, praticamente já tenho os cursos completados e tudo mais. Mas eu trabalho com interação e regulação de conflitos há um tempo fora do universo do Magic, né? Eu sou professor universitário, trabalho com povos indígenas. Na interação com esses povos, regulação de conflitos e interação é algo extremamente importante e que eu tenho trabalhado. A minha área de pesquisa é na linguística, mas eu tenho um pé na antropologia, na psicologia e tudo mais. E aí, bom, o que a gente vai conversar hoje de forma mais estrita? Eu trouxe aqui 3 tópicos. Primeiro tópico, que é como que a gente costuma, né, resolver com conflito isso no dia a dia. Segundo, sei lá, conflitos que a gente tem em casa, que a gente, querendo ou não, vai projetar a forma de resolver esses conflitos para a interação com outras pessoas, numa comunidade que é mais íntima, mais próxima, uma comunidade local, indiretamente também em uma comunidade mais espaçada, que as pessoas não têm tanto contato uns com os outros, não se conhecem, o que seria o caso de torneios maiores. A gente vai ter então um segundo tópico, que é que estratégias alternativas a gente poderia usar para trabalhar esses conflitos. E aqui que vai ser o foco verdadeiro dessa apresentação, aqui que é quando a gente vai pensar as estratégias de mediar e regular conflitos mesmo. E no final eu trago uma reflexão sobre comunidades locais versus grandes torneios, que vem daquilo que eu consegui apreender até agora, por meio de leituras, por meio de falas nas conferências e tudo mais. E eu acho que vai ser um ponto interessante, porque ele puxa para o que a gente vai ter na primeira palestra depois do almoço, que é exatamente essa transição, vamos dizer, de um L1 para L2, dependendo do tipo de filosofia daquilo que a gente está fazendo, né, que vai seguir aí os diferentes documentos que a gente tem. Para cada tópico desses, eu separei em um bloco. A minha fala não vai durar mais do que 15, estourando 20 minutos em cada bloco. E no final de cada bloco, eu vou abrir para a gente trocar uma ideia sobre o tema do bloco. E a gente vai ter aí uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, para conversar sobre esses temas. Então, e aí no final do bloco que eu vou conseguir olhar o chat. Como eu estou no modo de apresentação do PowerPoint, eu não estou conseguindo visualizar o Discord aqui enquanto eu apresento. Mas aí no final do bloco eu pulo para lá. Então vamos trocar uma ideia sobre como que a gente costuma resolver conflitos no dia a dia e, querendo ou não, na nossa comunidade também. Aqui é uma projeção, é algo geral, eu não espero corresponder à realidade de todos os aqui da palestra, mas é mais para iniciar essa discussão. Quando a gente pensa em um conflito, normalmente é algo que acontece, por exemplo, nessas imagens. A gente tem aqui uma sequência dos 4 quadrinhos. Vamos pensar num jogo multiplayer, de repente Commander, o jogador ali da esquerda está zicado, não está muito bem, e aí os outros jogadores colocaram uma coisa legal em campo que beneficia eles 3. De repente um jogador puxa aquela coisa massa e já se exalta na felicidade,
e aí aquele que estava com um certo tédio fica com raiva, começa ali uma discussão e de repente isso escala, né? A gente é treinado, inclusive, para identificar quando que uma situação ela pode escalar e pode se tornar uma coisa mais complexa. De repente, a gente já olharia para o primeiro quadrinho, para a primeira situação, com um certo olhar de cautela, pensando, pô, tem um jogador ali que não está bem, vamos acompanhar o que está acontecendo. Aí teve um jogador que se exaltou por felicidade, os três da mesa não ficaram muito bem. Talvez ali a gente já poderia conversar sutilmente com a mesa, tipo, falar, tá tudo tranquilo aqui, não sei. E aí, quando começa a discussão no terceiro quadrinho, a gente sabe que algo de errado não está certo. Ali talvez seria o momento em que a gente normalmente iria intervir para tentar atenuar aquela situação e evitar que ela escalasse. Se a gente não conseguisse fazer isso, ela poderia escalar para o quarto quadrinho, e aí não seria algo legal de forma alguma, né? Porque ali não são só mais os quatro que estão envolvidos nesse conflito, mas uma vez que a gente tem esse tipo de situação acontecendo em um ambiente maior, todos os que presenciam, mesmo que de forma passiva, só assistindo mesmo, eles também são afetados. Todos vão sentir um certo medo e um certo congelamento. Muito provavelmente não vão querer interagir com esse pessoal e vai precisar de alguém intermediar a situação. E muito provavelmente, se isso acontecesse em um torneio grande, a gente teria umas desclassificações aí, teria uma situação um pouco mais complexa. Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que esse é um exemplo crítico que mostra exatamente a escalada de uma situação. Bom, a partir disso, como que a gente faz para identificar o que está acontecendo ali? Primeiro a gente identifica um erro, provavelmente um erro de comportamento. Alguém se exaltou, não era para ter se exaltado, alguém falou uma coisa que não era para ter falado, foi uma fala preconceituosa, foi uma fala que indiretamente ataca um grupo de pessoas, por mais que de forma talvez inocente. Porra, viado, por que você fez isso? De repente esse viado pode não ser interessante, porque podem ter pessoas LGBTQ do lado que se sintam mal com aquilo. Ou, na cena que eu trouxe, um erro de comportamento, por exemplo, da exaltação dos dois personagens. Primeiro, no exaltação daquele personagem da direita, e no terceiro quadrinho ali embaixo, a exaltação dos dois. Identificando o erro, a gente iria identificar, então, um culpado. De quem foi a culpa daquilo ter acontecido, né? A pessoa que se exaltou, que falou a coisa que não deveria, ela seria, então, um culpado naquela situação. Identificando o erro e identificando o culpado, a gente teria provavelmente duas opções. A gente poderia ignorar o que aconteceu, levando em conta que a gente se sente, às vezes, impotente. De repente, o que aconteceu ressoa na gente e a gente não consegue ficar tranquilo para lidar com aquilo. A gente observa que se a gente fosse lidar, a gente poderia lidar com uma forma meio que agressiva também. Ou se a gente vê que a gente tem condições de lidar com aquilo, a gente vai abordar a pessoa que a gente considerou culpada. Né, falando, olha, não é para você fazer isso, esse seu comportamento não é bem-vindo aqui, ou a gente poderia já identificar de cara, pô, esse é um comportamento tóxico nessa comunidade, e abordar a pessoa, falando, olha, você tem um comportamento tóxico, e esse comportamento não é bem-vindo aqui. Mas uma vez que a gente tem esse fluxo de identificar um culpado e de abordar essa pessoa já com a nossa interpretação de que ela é uma pessoa culpada, a gente tem grande chance de receber algumas respostas. A gente observa que a gente tem ali um conflito envolvido, e nessa perspectiva que eu trouxe de identificar um culpado, a gente vai seguir com um pouco de raiva para conversar com essa pessoa. Pô, pessoa sem noção, não era para ela ter feito isso. Porra, comportamento tóxico, isso não é bem-vindo aqui. E quando a gente vai abordar essa pessoa com esse sentimento de raiva, tem grande chance da gente ter uma dessas 4 respostas. Primeiro, quando a gente vai fazer a abordagem, a pessoa pode chegar com uma negação do que aconteceu. Naquele caso que a gente tem um conflito maior que escalou, ali não tem como a pessoa negar. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de algum tipo de piadinha, algum tipo de palavra que não é interessante, porque ela pode atacar indiretamente um grupo de pessoas, tem grande chance da pessoa falar, não, isso não aconteceu, não lembro de ter falado isso. Não, eu não acho que isso vai afetar essas pessoas dessa forma. Pô, que isso aí não é nada. A negação seria, então, um primeiro processo possível, se a gente for abordar dessa forma, já dizendo que a pessoa é culpada,
já assumindo essas coisas. Uma outra possibilidade é uma resposta defensiva. A pessoa falando, não, pô, naquele contexto eu tive que fazer isso, porque, cara, olha o que o outro jogador fez. Aquilo é um absurdo. Ou então ele pode ter uma postura defensiva contra você. Se a gente chega com a proposta de que ele é culpado, ele fala, não, mas eu não sou culpado por isso. Aquela outra pessoa que é culpada, ela que fez aquela outra coisa. Ou ainda, você é culpado porque você não conseguiu interagir antes. Ainda tem a possibilidade de uma resposta passivo-agressiva, que aí vem com as indiretas, né? Que a pessoa, não, mas isso aí eu não sei o quê. E aí a gente vai se sentir atacado por esse passivo-agressivo também. Ou, dependendo da situação, se a gente chegasse num contexto já bastante escalado, a gente poderia ter uma resposta agressiva, inclusive até de agressão física, dependendo da situação, voltado para a gente. Dito isso, o nosso julgamento de culpado e uma abordagem a partir desse julgamento de culpado, e depois de um tipo de conversa que a gente teve, esses 4 tipos de resposta, provavelmente a gente vai se sentir frustrado e a nossa raiva vai ficar maior. Com a raiva maior, a gente vai querer fazer com que essa pessoa sinta que ela está errada. E a gente vai querer subtrair dela, tirar dela, algo que ela tirou da comunidade. Se ela tirou da comunidade uma sensação de segurança, a gente vai querer tirar dela um pouco dessa sensação de segurança. Se ela tirou da comunidade uma sensação de conforto, a gente vai querer tirar dela essa sensação de conforto. Isso eu não estou falando necessariamente para comunidades de Magic. Se a gente for pensar, por exemplo, em como que a gente trabalha com coisas que acontecem na sociedade, a gente vai ver que um sistema que pune é o que mais acontece. E um primeiro ponto que a gente tem para tentar resolver esse conflito e evitar que esse tipo de coisa aconteça de novo é estabelecer uma punição. A gente tem uma série de punições possíveis. A gente tem desde as punições de torneio que a gente conhece, de dar um aviso, de dar um game loss, de dar um match loss, ou de dar uma desclassificação, que a gente vai ver que já seria um outro tipo. Mas a questão de punir, ela vem exatamente com essa ideia de tirar dele alguma coisa, uma vez que ele tirou da comunidade alguma coisa também. Para punições, a gente vai ter aí uma gradação de punições mais tranquilas, até punições mais severas, mas isso parte da ideia de que uma punição, ela educaria. Se eu conseguir colocar uma punição à altura do que a pessoa fez, ela vai não fazer mais esse tipo de comportamento, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre como às vezes isso não funciona. Uma outra possibilidade que a gente poderia ter, dependendo também do que aconteceu e do tipo de comportamento que a gente identificou na pessoa culpada, é de então ter um tipo de afastamento. Aqui eu estou falando de um afastamento social, não de uma exclusão da loja, alguma coisa assim, que esse já seria um outro tipo que a gente vai chegar. Mas um simples afastamento, tipo, as pessoas que, de certa forma, sofreram com aquele que teve um comportamento mais agressivo vão se afastar. Se é uma pessoa que faz piadinha o tempo todo, outras pessoas podem se afastar dessa pessoa. E aqui a gente já vê uma certa cisão, uma certa quebra que pode se iniciar na comunidade, né? Uma outra possibilidade que a gente agir como se essa pessoa não existisse. Essa é uma outra forma que a gente tem de resolver conflito, que é o que a gente chama de dar um gelo, né, de dar uma ignorada. Isso tanto pode rolar na própria loja, vamos dizer, que tem um pessoal jogando, aí a pessoa chega e pergunta, pô, mesa de Commander multiplayer, que massa, tem vaga para mais um? E geral fala, pô, não tem não, ó, tá fechado. E a pessoa vai sendo meio que apagada daquela convivência. Isso não é restrito também à comunidade de Magic, isso a gente vê na nossa vida, né? A ideia de dar gelo, de fingir que a pessoa não existe, ignorar ela, a gente usa às vezes como uma forma de resolver um conflito que está aí. Uma última possibilidade seria sim a exclusão ou suspensão de um jogador, dependendo do que aconteceu, como uma forma de resolver aquela situação, já que a gente percebe um comportamento, a gente deu a punição, não resolveu. Ele percebeu que todo mundo está se afastando dele, que ele está sofrendo gelo e não resolveu. Ele continua desse jeito, putz, ele vai ter que ser excluído então. A gente vai dar uma suspensão aqui de uma semana, a gente vai te excluir definitivamente, tu não pode voltar mais aqui. Observando que isso não cabe ao juiz. Essa exclusão ou suspensão cabe ao lojista,
fazer isso, porque não depende necessariamente da gente, a gente não tem como fazer isso, e nem é bem-vindo, uma vez que a gente está dentro da comunidade, mas o lojista ele tem o poder de falar que uma pessoa não pode mais estar ali. Uma outra forma de ter exclusão e suspensão é da própria pessoa se excluir da loja por alguma coisa que aconteceu. E aqui, tanto a pessoa que foi agressiva, ela pode optar por não estar mais lá, quanto alguma pessoa que sofreu com um comportamento agressivo e que não se sentiu acolhida. Tipo, cara, eu vou na loja, tipo, vou lá jogar com o pessoal, e sempre tem aquele cara que faz isso e aquilo, e eu não quero mais, tipo, eu vou sair dali. De certa forma, todo mundo perde com isso. E qual que é o foco dessas formas de resolver conflito que eu trouxe aqui? Primeiro, o foco é no comportamento de uma pessoa culpada. A gente precisa identificar um erro, identificar um culpado, e a partir disso, a gente tenta resolver um conflito. Eu estou enfatizando resolver, estou falando resolver o tempo todo, por mais que o título da palestra seja regulação. Eu não coloquei lá resolução de conflitos. E aqui é um ponto-chave. Nessa primeira forma de resolver conflitos, o conflito é visto como um problema. Ele não deveria existir nas nossas relações. Por conta disso, a gente tem que reprimir o conflito, reprimindo a pessoa culpada. Quando a gente faz isso, a gente tem alguns possíveis resultados que não são lá tão interessantes. Primeiro quando a gente reprime um conflito, ele pode voltar. A gente estabelece uma punição. A pessoa pode voltar com aquele comportamento. Ela sente que estão se afastando dela. Ela pode ampliar esse comportamento conflituoso e a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Além desses afastamentos, a gente pode ter uma divisão da comunidade. Vamos dizer que em alguma situação de conflito, uma parte ficou do lado de uma pessoa e a outra parte ficou do lado da outra pessoa. A gente tem uma cisão, então, nessa comunidade e essa parte, uma das partes, pode passar a querer jogar em outra loja, deixar de jogar numa loja X, deixar de interagir com alguns membros da comunidade. E isso também não é tão interessante. Em última instância, se for uma comunidade pequena, por exemplo, e um conflito não se resolveu, essa comunidade pode se extinguir. Podem ter vários jogadores que decidem não jogar mais Magic, dependendo do quão traumática uma situação pode ser. Eu trouxe aqui algumas formas que são meio que recorrentes da gente resolver conflitos, isso de uma forma geral. E antes de eu entrar no segundo bloco, que seria formas alternativas e estratégias da gente resolver conflitos, eu queria ouvir de vocês a experiência que vocês já têm. A gente vai ter aí 10 minutos, se não 15. Esse jeito de resolver conflitos que eu expus, ele é familiar para você? E para a sua comunidade? Você já teve algum tipo de experiência desse tipo no contexto de Magic, comunidades locais, de conflitos que foram resolvidos dessa forma, e se essa forma de resolver, de fato, fez a situação ficar mais tranquila, ou se algum membro da comunidade deixou de frequentar, ou se teve algum tipo de cisão na comunidade? Eu queria ouvir de vocês agora. Vocês podem tanto escrever no chat, quanto abrir o áudio, a gente troca uma ideia tranquila aqui. A gente vai ter 10 minutinhos, estou com o meu timer rodando aqui. Thiago falou que em Fortaleza tem o caso Radiar. Antônio falou que é familiar, mas às vezes sinto dificuldade em manter a inteligência emocional para resolver alguns conflitos, pois também me envolvo emocionalmente com os fatos. Exatamente. Eu vou entrar nesse ponto, Antônio, que é um ponto que é interessante da gente tentar entender o que está acontecendo com a gente antes da gente tentar resolver esse conflito. Porque se a gente não estiver bem, tem chance do conflito escalar. Samuel falou que várias. Tem jogador famoso aqui banido. Deve ser o que o Thiago falou do caso Radiar. O que mais? Vocês já presenciaram algum tipo de cisão na comunidade? Tipo, dividir a comunidade? O Leopel falou que tem um jogador que nunca mais retornou após ter uma conversa privada com ele sobre os problemas de jogadas em torneios. Como que foi esse problema de jogada, Léo? Teresina teve caso de conflito. Antônio, Samuel, Thiago já. Pode abrir o mic, pode abrir. Bom dia, pessoal. Deixa eu contar essa história, porque eu acho bacana que essa história foi uma história que eu resolvi meio que com
com a ajuda dos juízes do Dúvidas Urgentes e principalmente com uma consulta depois com o Léo. Aqui o caso foi... a coisa extrapolou na terceira vez, tipo um torneio de final de semana, e na terceira vez em que teve um problema sério em contagem de turno, 3 vezes seguidas o jogador na mesma mesa era a repetência, né? Era a frequência. Ele sempre nos 3 casos o jogo foi para os 5 turnos. O problema foi de novo na contagem de turno. E aí, como eu não tinha muito contato no dia a dia com o jogador, só naqueles momentos, eu pedi para conversar com ele fora da loja, né, distante das pessoas, para falar, né, conversar com ele, olha, você é o caso frequente, você é o jogador que está nos 3 casos sérios que a gente teve no último mês. Eu fiz recomendações de anotação de turno, de formas mais saudáveis de se jogar para você controlar, né, todos os status, enfim, do jogo. A resposta dele foi exatamente essa, de colocar a culpa nos outros. Mas todo mundo faz isso, eu só faço o que todo mundo faz, você só conversa comigo. E eu coloquei bem claro, olha, eu só tô tendo essa conversa com você por causa da repetição. E é por isso que eu tô falando contigo. Os outros jogadores, às vezes, a gente tem problema, mas a gente consegue resolver na mesa. Com você, eu sempre tenho que parar o torneio. Já é a terceira vez, enfim. Ele permaneceu no mesmo discurso. Não sou só eu que faço isso. Se você tá falando comigo, então eu vou parar de fazer isso, mas eu quero que você fale com os outros. E foi o último torneio em que ele participou. E aí tu chegou a falar com algum outro jogador e depois com ele para dar um feedback, não? Eu não encontrei mais ele justamente porque eu não tenho esse contato íntimo. Sobre esse assunto, eu já vi ele em outros jogos depois, porque isso já tem quase um ano. Mas sobre esse assunto específico a gente não conversou mais. Os outros jogadores... É engraçado que mesmo depois de eu tendo essa conversa, o último jogador que teve o problema com ele ainda acha que eu fui brando, que eu deveria ter desclassificado ele do torneio, que eu deveria ter feito, porque ele se sentiu muito afetado pelo que aconteceu. E aí teria que ter tido dado uma punição maior, né? Isso, acho que ele também não gostou muito da minha ruling, porque o jogo acabou em empate, e aí na contagem de pontos ele teria passado pro top 8, e por causa do empate ele não passou, enfim. Mas esse é o meu caso. E o que eu quero deixar muito que eu quero ressaltar é que foi muito importante a participação do Léo. O Léo me deu uma orientação bem bacana depois. Foi depois, né? Porque na hora acho que era sexta-feira à noite, provavelmente a maioria das pessoas estavam provavelmente em torneio, outras coisas, mas teve um outro juiz, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi super prestativo. Na hora em que eu mandei a dúvida no DU, ele veio no privado, conversou comigo também. Eu vou procurar a minha conversa aqui para eu não esquecer o nome dele. Mas para mim foi um caso, na minha experiência, né, como L1, como de comunidade pequena, foi extremamente importante assim para eu ver a reação das pessoas, dos jogadores envolvidos e como ele foi irredutível. Eu conversei com ele uns 20 minutos, né? Sempre apontando os problemas e tal, mas ele não mudou a posição. E aí ele nunca mais retornou. Aí tu vê que a gente tem essa questão, né? Tipo, ele é o jogador que, foi meio que responsável pelo que aconteceu. Tu foi abordar ele e ele falou, não sou responsável. Mas ele não negou, ele culpou outras pessoas e falou, as outras pessoas também estão envolvidas e também são culpados, conversa com os outros aí. E a conversa meio que esfriou depois e ele se excluiu da loja, né? Se excluiu daquela comunidade. Isso acontece. Mas valeu, muito obrigado pelo compartilhamento da experiência, é muito isso mesmo. O Marcos comentou também que, como lojista, já teve alguns conflitos, principalmente com a postura de, entre aspas, viado, baitola, e que alguns jogadores, então, preferiram não retornar à loja. Ele acredita que a forma de lidar talvez nem sempre tenha sido a melhor,
depois ele acaba levando de uma forma um pouco mais emocional. E notou características defensivas dos primeiros slides quando cobrou, né? Pois é muito complexo isso também. A gente vai ver o que pode estar relacionado a essa questão do baitola e do viado, maior do que um conflito entre dois jogadores, ou um conflito dentro de um grupo só. E é complicado a pessoa reconhecer o que aconteceu, mas pela defensiva, ela reconhece que algo não está bem. A negação e esse comportamento defensivo, esse comportamento agressivo, fazem parte de luto. A gente precisa atravessar um luto quando existe uma dor. Tanto pode ser a dor de alguma pessoa que falece, quanto pode ser a dor de qualquer tipo de conflito, né? Então, é complexo, é complexo. E dependendo de como a gente aborda e de se a gente aborda ou não, alguns jogadores podem formar um grupo e simplesmente sair, né? Aí a gente tem a cisão. O Leonardo comentou sobre o que o Marcos falou, que nunca é fácil, e que situações assim conseguem criar uma tensão muito grande quando você acaba se sentindo afetado pela situação. Espero que a próxima parte da palestra ajude com isso. Exatamente. Eu vou falar no segundo bloco sobre essas questões de o que a gente pode fazer de estratégias e de como que a gente pode se aproximar mais dessas pessoas de forma a essa conversa ser mais efetiva, né? Da gente ter uma resolução daquilo que aconteceu de forma mais tranquila. A gente ainda tem 2 minutos de bate-papo. Queria ver se vocês têm mais algum comentário, alguma questão. O F. Sueiro disse que já teve problemas com grupos de WhatsApp. Ele é administrador do grupo regional e era como lidar com memes agressivos e posturas nada agradáveis para a comunidade, sendo criado até mesmo um grupo alternativo para evitar a ditadura imposta no grupo geral. Olha, grupos online, eu sinceramente aqui acho um pouco mais complicado, porque tem alguns fenômenos que acontecem que a gente não vê fisicamente. Por exemplo, a gente tem um grupo, sei lá, com 150, 200 pessoas. Nos grupos das lojas aqui de Brasília, que eu sou de Brasília, tem ali uma média de 150 a 250 pessoas. E normalmente tem 20 pessoas que interagem com muita frequência, são muito próximas, são bem íntimas, e essas pessoas compartilham também coisas que são meio agressivas a outros grupos. É complexo porque envolve essa autopercepção de tu ver, pô, eu tô num grupo que ele é público, ele é para 150 a 200 pessoas, todo mundo tá lendo o que eu tô falando, então esse meme agressivo que eu tô usando às vezes para chamar a atenção de um brother, de um amigo, de uma amiga, pode não ser muito interessante para outras pessoas desse grupo, elas não vão querer se sentir confortáveis para interagir no grupo e podem querer sair, né? O Reniton falou que eles resolvem separando a galera. Separar é muito interessante, dependendo da situação. Eu vou comentar um pouco sobre essa estratégia, a gente pode considerar ela como uma estratégia. E o F. Sawyer falou que esse problema, essa postura, né, dos grupos online, refletiam situações que aconteciam IRL também. Exato, isso também rola. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala comunidade local, não quer dizer que a comunidade toda é unida. A gente pode ter subgrupos, de repente por formato, o pessoal do Modern interage melhor, o pessoal do Commander interage melhor entre si. Às vezes pode ter treta entre esses grupos que refletem formatos, pode ter treta entre grupos com questões LGBTQ, com questões de homens e mulheres. E isso vai se refletir nos grupos online, WhatsApp, Discord. E eu vou trabalhar um pouquinho de estratégias que a gente poderia ter para trabalhar nesses contextos também. E aí o Léo Apel falou que foi dividido, o MTGO e o Guiô. Acho que é interessante, porque reconhece esses dois grupos, né, que podem ter algum tipo de conflito por conta dessa diferença. O Hamilton falou que tinha um grupo que simplesmente espantava novos jogadores. Bem interessante isso aí, a gente vai comentar um pouco também. E o Iago disse, teve relacionado a torneio de Commander. Cara, Commander, eu acho muito massa a palavra Commander. A gente consegue abarcar o EDH e o CDH falando Commander. Porque ainda tem aquela questão de, Commander, a DH não é Magic. Pô, esse Commander competitivo não é Magic. Pô, é Magic. Mas tem essa questão que é um conflito que existe entre formatos aí. E tem o EDH X1. Bom, eu vou passar para o próximo bloco, para a gente não ficar mal no horário.
mas a gente vai conseguir voltar nesses pontos ao longo da apresentação. A gente tem mais 2 blocos, no final de cada bloco a gente tem mais esse tempo de 10, 15 minutos para trocar uma ideia. E aí eu consigo voltar para o chat e a gente volta a conversar então. Bom, a gente conversou então sobre esses pontos de como que a gente costuma resolver conflitos e como que a gente poderia pensar estratégias alternativas, né? Que estratégias alternativas a gente pode usar? E como que a gente pode ver o conflito de uma forma que não necessariamente ele seja um problema? Existe um ponto que eu acho muito interessante, que é o conflito ele existe nas relações que a gente quer manter. O que isso quer dizer? Imagina, por exemplo, uma pessoa que te conhece há um tempo e fala, pô, tu não era assim. O que aconteceu? Aconteceu uma mudança. As pessoas mudam ao longo do tempo. E ao ela falar que tu não era assim, tu fez isso e não era para tu fazer isso, brota um conflito ali. Se é uma relação importante, é uma relação de família, uma relação com amigos, amigas, tu vai querer manter o conflito. E tu vai querer manter o conflito existindo, porque tu vai querer manter a relação com essa pessoa. A relação aqui é mais importante do que simplesmente reprimir a existência de conflito. Nesse ponto, eu queria trazer uma divisão de tipos de conflitos. A gente tem conflitos que podem ser sistêmicos, aqui eu estou dizendo que são conflitos de uma sociedade inteira. Quando a gente pensa, por exemplo, racismo, que é dessa primeira imagem à esquerda, racismo é algo que perpassa a sociedade brasileira inteira. É uma violência sistêmica, a gente não consegue resolver ele conversando com uma pessoa só, porque essa pessoa só vai receber uma retroalimentação de comportamentos racistas de todas as outras pessoas que interagem com ela. Então, se uma pessoa falar que isso não é legal, todas as outras que ela interagem performam e se comportam de forma racista, e para ela isso volta a ser normal. A gente pode ter outros tipos de conflito, como, por exemplo, intragrupo, que é um conflito dentro de um grupo, que pode fazer esse grupo se dividir. A gente pode ter um conflito entre grupos, por exemplo, foi levantado ali no chat, jogadores de Magic, jogadores de Yu-Gi-Oh!, ou jogadores de um formato, jogadores de outro formato, a gente pode ter esse tipo de conflito também. A gente pode ter um conflito dentro de nós mesmos, que é aquela questão do tipo, cara, que foi comentado, eu não tenho inteligência emocional para lidar com o que está acontecendo. Eu preciso estar mais tranquilo para resolver esse conflito. Então, esse conflito intrapessoal dentro de nós é muito importante a gente reconhecer e trabalhar esse conflito de uma forma tranquila, porque a gente quer manter uma relação boa conosco, antes de tudo. E o último, que é o interpessoal, que é o conflito entre pessoas, que é o mais comum que a gente vai ter, que é um conflito entre 2 jogadores de uma mesma mesa, porque eles se desentenderam em alguma questão do jogo, alguma regra, e N coisas. Mas é importante a gente identificar que tipo de conflito a gente está ali. A gente pode, às vezes, achar que é um conflito entre 2 jogadores, quando no fundo é um conflito entre 2 grupos. Os 2 jogadores representam grupos diferentes. Eu tenho um jogador LGBTQ e eu tenho um jogador hétero, e eles estão vivenciando um conflito num jogo X2, mas que na verdade vem por uma questão que é maior, né, que seria um conflito entre 2 grupos, ou talvez até algo sistêmico. E aqui a gente volta então para aquela cena, que é a cena do conflito, para a gente tentar pensar o seguinte: ao invés da gente identificar o que está errado e quem são os culpados na situação e identificar uma punição, que é basicamente o que a gente faz do comportamentos e julgando comportamentos e olhando para o interpessoal e falando, cara, o que a gente pode fazer nesse conflito entre essas 2 pessoas, entre essas 4 pessoas? A gente vai abordar a pessoa X, vai abordar a pessoa Y, eu vou na pessoa X porque a pessoa X é uma culpada, eu vou precisar definir uma punição para ela, inclusive dependendo do que ela me falar, porque se ela tiver a intenção de fazer o que ela fez, aí, cara, a punição tem que ser maior. Essa é a forma que a gente viu lá atrás. Que outra forma a gente poderia ter para olhar para esse conflito? O ponto que eu acho muito importante antes de olhar para os comportamentos, a gente pode pensar como que esse comportamento surgiu, de onde ele vem. Normalmente, um comportamento ele vem por causa de uma emoção ou de algum pensamento. Se eu estou, por exemplo, com uma emoção de raiva, isso pode me fazer dar um soco em uma parede.
Se eu tô com um pensamento persistente de que fulano é uma pessoa ruim, fulano fez isso por maldade, eu posso ter um comportamento agressivo, violento em relação a essa pessoa. Não só violência física, que eu estou falando de violência psicológica, violência emocional e violência física também. E olhando como os comportamentos emergem, eles surgem por causa de emoções e pensamentos, as emoções e pensamentos surgem por conta de necessidades que são básicas e universais que não estão de boa ali. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma necessidade de segurança. A minha casa começa a pegar fogo. A minha necessidade de segurança brotou, porque eu não tenho mais a sensação de segurança. E aí eu fico com uma emoção de medo muito grande. Por conta da necessidade de segurança, que veio quando minha casa começou a pegar fogo, eu passei a sentir medo. Quando eu passei a sentir medo, aí vem o meu comportamento. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo. Se eu conseguir me lembrar de pegar o celular, eu ligo para um bombeiro. Senão eu vou na portaria, a portaria liga para o bombeiro. Eu estou aqui morando num apartamento, então tem a portaria no prédio. Poderia ter um comportamento mais proativo, se fosse algo controlável, de pegar um extintor de incêndio, alguma coisa assim. Para a gente resolver o conflito dessa forma que eu estou trazendo aqui para vocês, é extremamente importante a gente tentar identificar e reconhecer quais são as emoções por trás do comportamento. Quando a gente tem, por exemplo, um jogador que tem um comportamento mais violento, seja aquela piadinha constante, seja uma exaltação em uma partida, é importante a gente reconhecer que emoção está expressa ali. Bom, o jogador foi violento, ele pode estar expressando uma raiva. Por outro lado, os jogadores que se sentiram acuados e congelados por medo, eles então estariam sentindo medo. Mas qual é a necessidade que está por trás dessa emoção? O jogador que está sentindo medo, muito provavelmente seria uma necessidade de segurança. Mas e o jogador que está sentindo raiva? Que necessidade poderia estar por trás dessa raiva dele? Vamos pensar que esse jogador, quando a gente foi conversar com ele, ele falou pra gente que ele montou um deck caro, um deck de Modern, tipo, comprou todas as fetches. Ele começou a jogar Modern agora. E aí ele foi jogar um primeiro campeonato. Ele montou um deck tunado. Ele levou uma sova, uma surra tão feia, ele ficou tão indignado, que ali ele ficou com raiva. Conversando, a gente consegue perceber, então, que ele reconheceu a própria raiva. Continuando a conversa, ele diz, pô, eu venho nessa loja faz bastante tempo. Eu já tentei jogar outros formatos e não consigo interagir de boa com o pessoal. O pessoal não interage bem comigo. Aqui a gente já vê uma culpabilização dos outros. E aí eu queria muito jogar aquele torneio de duas cabeças, o Two-Headed Giant, e ninguém nunca me chamou, me sinto excluído desse negócio. Então eu montei esse deck de Modern pra falar pra galera, porra, eu sei jogar bem, tô com esse deck foda, e não consegui, eu levei uma surra, me exaltei muito, eu sei que não era pra eu ter me exaltado, e porra, não rolou. O que a gente observa atrás dessa conversa? Ele conseguiu reconhecer as emoções, conseguiu relacionar as emoções ao comportamento, ele viu que tinha uma raiva por trás dessa frustração que ele sentiu. O sentimento aqui também é de frustração junto com essa raiva. E qual seria a necessidade? Aí vem a nossa parte. A gente conseguiria identificar, por exemplo, uma necessidade de reconhecimento. Isso ele falou, inclusive. Ele queria se sentir reconhecido pelos outros jogadores. Ele também tem uma necessidade ali de conexão, ele queria ter conexão com os jogadores, ele não sente parte do grupo. Junto com isso, o pertencimento, ele queria pertencer àquele grupo de jogadores. Pô, ele queria mostrar para aqueles jogadores que ele é capaz de jogar um Magic legal, para ser, então, na cabeça dele, né, fazendo isso, ele seria convidado para jogar o Two-Headed Giant, e ele não conseguiu, se sentir muito frustrado, e a frustração acaba, inclusive, afastando ele da comunidade, e piorando essa sensação dele de rejeição que ele já tinha, inclusive podendo escalar o comportamento agressivo dele. Em uma conversa, nas estratégias que eu vou dar, a gente consegue chegar nesse nível, que é o nosso objetivo. Não olhar para o comportamento, mas olhar através do comportamento para as emoções e para as necessidades. Quando a gente pensa em necessidades, elas são humanas. Todo mundo tem necessidade de respeito, de reconhecimento, de conexão, de pertencimento. São várias as necessidades.
Quando a gente olha para uma pessoa que tem um comportamento violento e a gente identifica que ela tem uma necessidade de reconhecimento, ela é um ser humano igual eu. Eu também tenho necessidade de reconhecimento. E quando a gente consegue ter o diálogo que chega nesse nível, a pessoa do outro lado, ela se sente mais relaxada. E aqui ela consegue escutar a gente. Então, antes de partir para as estratégias, o que a gente tem aqui? Primeiro, um olhar intrapessoal é extremamente importante. Como que a gente está? Como que as nossas emoções estão e como que as nossas necessidades estão. Sabendo isso, a gente consegue prever se a gente teria um comportamento violento ou não, quando a gente for tentar regular esse conflito. Agora eu digo regular, porque o conflito é importante nas nossas relações. Ele diz das relações que a gente quer manter. Em uma comunidade local, a gente quer manter as relações da comunidade local. E no nível interpessoal, o que a gente pode fazer então, quando a gente tem uma situação conflituosa, que ainda não escalou, ou uma situação que escalou, o que a gente poderia fazer com isso? Eu trago aqui, então, algumas estratégias de regulação de conflito. Eu vou apresentar para vocês e vou tentar puxar esse último caso que eu trouxe. Primeiro é a estratégia do rapport, depois tem a escuta ativa, o parafraseio, o reenquadre, o afago, a normalização de situação e o cálculo. Aqui não é tão importante os nomes, mais importante é a técnica e como que vocês conseguem aplicar ela nessa conversa com as pessoas para tentar regular esses conflitos. Primeiro a gente tem então o rapport. O que seria o rapport? O rapport é uma estratégia de aproximação. Quando a gente vai se aproximar, por exemplo, de uma mesa, que está tendo um jogo, e ali a gente consegue identificar algo que não está legal, ou quando a gente vai, então, abordar um jogador que a gente identificou que ele pode ter sido uma das peças-chave para esse conflito ter surgido. Isso pode ser tanto presencial, a gente pode chamar ele para um lado, para conversar, ou se for algo um pouco mais tranquilo, às vezes na mesa. E o rapport é o quê? É exatamente essa aproximação. O que a gente precisaria nesse momento de aproximação? Primeiro, demonstrar que a gente está aberto. A gente não chega com um julgamento, a gente simplesmente está aberto para ver o que a pessoa tem a dizer para a gente do que aconteceu. O que aconteceu na visão dessa pessoa? Ela reconhece alguma das coisas? Ou ela vai dizer que outras pessoas fizeram outras coisas? Culpar alguém? E é muito importante nessa abertura a gente manter um tom de voz estável. A gente ter consciência de como é que está o nosso tom de voz. Um tom de voz tranquilo, calmo, que não está exaltado. É interessante a gente se manter na mesma altura do rosto da pessoa, de ter um rosto tranquilo, um sorriso tranquilo. O sorriso é muito importante para ter essa abertura da outra pessoa ao demonstrar a nossa abertura. E a gente pode, se a gente não vê um comportamento violento, tentar espelhar a outra pessoa, e isso pode trazer para ela uma sensação de familiaridade, estar conversando com alguém próximo. Isso pode ser tanto o jeito de falar, o jeito de gesticular, a pessoa se sente mais aconchegante ali, mais acolhida. Depois do rapport a gente tem a escutativa, que é basicamente escutar. Normalmente quando a gente vai escutar alguém falar, a gente já fica pensando na nossa vez de falar. A gente fica tentando interpretar o que a pessoa está dizendo. A escutativa é exatamente o oposto disso, é simplesmente escutar. É uma escuta atenta, é uma escuta sincera, porque ali está o teu real interesse em saber o que a pessoa vai dizer. Antes da gente interpretar o que ela quer dizer, a gente vai escutar o que ela quer dizer. Aqui é importante contato visual, mas não de uma forma que a pessoa se sinta, de certa forma, checada o tempo todo ou mal com esse contato visual, mas é um contato visual para dizer, cara, eu estou aqui, pode falar. E é importante a gente usar o silêncio, usar o nosso silêncio. A gente ficar em silêncio quando a pessoa fala, não interromper, e confirmar que a gente está ali, tipo, aham, pois é, concordo. E assim a gente tem, então, uma diferença da escuta ativa versus a escuta passiva. É importante a gente observar quando a gente se força a estar em um contexto que a gente não quer. Isso faz a gente ter a escuta passiva, a gente não está bem ali, e a gente fica, aham, sim, ok, ok, ok. Quer dizer, isso não é uma escuta, no sentido específico do termo. Então a escuta ativa é a gente estar realmente escutando. Uma vez que a gente está fazendo essa escuta, é importante a gente checar com a pessoa o que ela falou. A gente pode dizer o que a pessoa acabou de falar, usando as palavras dela, expressando de uma forma diferente. E aqui é importante a gente evitar a todo custo qualquer tipo de julgamento, conselho e comparação. Se a gente chega com o julgamento de que a pessoa é ruim,
ou já aconselhando que ela tinha que fazer isso, ou comparando, porque fulano aconteceu isso, ela resolveu dessa forma, a pessoa não vai se sentir escutada. E dessa forma é importante a gente evitar julgamento, conselho e comparação, e checar, depois que a pessoa falou, para a gente ver se a gente conseguiu entender o que ela queria dizer. Porque é muito fácil ela dizer uma coisa e por conta das emoções ali envolvidas, ela não conseguir se expressar bem. E por conta disso a gente tem um entendimento que não era o que ela queria que a gente tivesse. No parafraseamento, a gente pode ter o reenquadre, que é a gente enfatizar os aspectos mais importantes da fala dela, positivos, e omitir os aspectos mais negativos. Por exemplo, se ela está culpando fulano, ciclano e beltrano, a gente não fala de culpa. A gente enfatiza, por exemplo, dela ter reconhecido a emoção tal, que é muito importante, é uma emoção que acontece. Fico muito feliz que eu tenha reconhecido isso. E aí a gente tem uma outra estratégia também, que é o afago. A gente pode usar elogios ao perceber que há uma necessidade de reconhecimento. Se a gente vê, por exemplo, que a pessoa quer se sentir reconhecida por alguma coisa, a gente pode falar, pô, eu vi que tu é uma pessoa tranquila em outras situações, e agora tu ficou mais ou menos, eu acho que pode ter acontecido alguma coisa, queria entender melhor o que aconteceu. Ou então, admiro muito como tu consegue explicar regra para aqueles jogadores, mas aquela regra que tu explicou é uma regra defasada, então, pô, é tranquilo, é normal isso acontecer, e não precisa ficar dessa forma, talvez. Junto com o afago, que é essa questão dos elogios, tem a última que aliás, a penúltima, que é a normalização de situação. Que aqui é a gente usar, com uma certa precaução, mas usar de julgamento e comparação, quando o nosso objetivo ele é um objetivo rápido de neutralizar uma emoção. Que é quando a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa ficou muito afetada com alguma coisa, e tu fala, olha, é normal isso acontecer nessa situação. Ou então, pô, tu não jogou bem com o teu deck de Modern, isso acontece com vários jogadores. Modern é um formato que ele, pô, é antigo, tem muitas interações, as regras são complicadas das cartas, afinal de contas, Magic é o jogo mais complexo do mundo, né? É um jogo que ele é tudo incompleto, tipo, tu não consegue ter uma máquina prevendo todas as jogadas e ganhar de todo mundo que nem xadrez. E tu teve pouco tempo para treinar teu deck de Modern, então, pô, isso pode rolar. A normalização da situação, então, é uma outra técnica. E a última é o Caucus, que é quando a gente, para acalmar os ânimos dos envolvidos, a gente separa eles. Numa situação que já escalou, é interessante a gente ter essa separação e conversar separadamente com todos os envolvidos, de preferência, e ver se eles têm vontade de conversar entre si depois que tu conversou com eles, para a relação deles poder voltar. Então, primeiro a gente oferece escuta em separado. Nessa escuta em separado, tu tem mais oportunidade de escutar as emoções da pessoa e tentar chegar nas necessidades. E uma vez que tu faz isso, a pessoa se sente escutada e ela se sente aberta para te escutar depois. Se ela não se sentir escutada, ela não vai conseguir te escutar. Se tu não reconhecer para ela que ela está sentindo raiva e que ela tinha uma necessidade de reconhecimento, ela não vai conseguir te escutar quando tu falar, por exemplo, que ela é extremamente bem-vinda na comunidade. Mas o comportamento violento não é bem-vindo. Que outra forma a gente teria? Quando tu tá tentando ter reconhecimento e ninguém tá te dando esse reconhecimento, não tá conseguindo ter par para jogar o Two-Headed Giant, eu te ajudo a conseguir um par. Vamos jogar, o jogo é massa. E é muito importante também que no Cálculos a gente consegue garantir confidencialidade. Quer dizer, a pessoa sabe que tu não vai expor para outras pessoas a situação pessoal dela. Né? Então, por exemplo, num contexto desses, a gente consegue, por exemplo, num primeiro e no segundo momento, a gente conseguiria tentar normalizar a situação, né, conversando com as pessoas. Pô, tu tá com tédio, esse tipo de coisa acontece. Se o conflito acabasse no primeiro quadrinho, pô, esse tipo de coisa acontece. Pô, realmente, zicar é muito chato, né? No quadro 3 e 4, que a coisa já escalou, a gente precisaria do Cálculos, que é separar os envolvidos. De preferência, separar uma pessoa e deixar um outro funcionário da loja para conversar, ficar um pouco com a mesa enquanto tu conversa com a outra pessoa em separado. Ali tu oferece escuta ativa, escutando totalmente o que aconteceu. É interessante que a raiva e o medo, biologicamente, eles duram entre 10 e 15 minutos. Nesse momento, a pessoa não consegue ser muito racional. Então, quando tu oferece escuta, a pessoa vai falar muito, vai xingar muito, e depois de 10, 15 minutos, vai conseguir ter um papo melhor. A raiva vai se acalmar. E aqui, com um parafraseio e um enquadre,
tentando checar o que a pessoa está dizendo e tirando as partes de culpabilização e etc., a gente consegue ter uma escuta melhor, ela vai se sentir escutada, vai se sentir reconhecida nas emoções e necessidades, e aí a gente vai conseguir ter uma mudança, uma melhoria da situação. E no final, dependendo do contexto, tu pode usar o afago, dizer que, pô, esse tipo de coisa realmente acontece, pô, é foda. Mas nas próximas, pô, se tu quiser treinar Modern, eu consigo uma galera pra treinar Modern contigo. Dá pra jogar online, inclusive. Tipo, tu pode ir no MTGO jogar online pra melhorar tuas habilidades. Aí tu volta e joga aqui um campeonato daqui a 2 semanas, por exemplo, né? Então, essas são as estratégias que eu queria trazer para vocês. Reitero que é extremamente importante a gente reconhecer, para além de um comportamento, as emoções e as necessidades. Isso parte não só da habilidade nossa de regulação de conflitos, mas de inteligência socioemocional. É importante a gente trabalhar isso e desenvolver isso. Eu reconheço que na minha geração, eu, por exemplo, não tive isso em casa, não tive isso na escola, e fui tentar trabalhar isso depois, quando eu fui trabalhar com povos indígenas, porque eu vi que, cara, eu não posso me estressar numa situação que tem uma diferença cultural importante. E aqui a gente está falando de uma diferença social importante, a gente está falando de grupos de pessoas que podem ter desejos e necessidades diferentes entre si, inclusive das nossas. Por isso que é importante a gente olhar para nós antes de olhar para um conflito. Passo então para a gente conversar, a gente vai ter uns 10 minutinhos também, sobre esses temas. Vocês já conheciam algumas dessas estratégias de mediação de conflito? Já usavam algumas dessas estratégias mesmo sem os nomes que eu trouxe? E se vocês acham que essas estratégias poderiam ser úteis na realidade de vocês? Passo então para o chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Eita, teve coisa. Deixa eu ver. O Reniton falou que cada um no seu jogo, ou nos dois, dependendo dos formatos. Mas a galera lá interage de forma saudável, com algumas exceções. Falou que nem sempre foi assim. E eles viram que a intriga que existia era mais relacionada a antigos jogadores de Magic do que jogadores de Magic especificadamente. Eles tratavam, inclusive, entre eles. É interessante que aqui a gente tem essa questão de grupos, né? E é interessante a gente ver o que está relacionado aí, né? Às vezes, um jogador antigo de Magic, ele quer um reconhecimento por ser antigo. A gente pode trabalhar com esse pessoal para eles serem líderes da comunidade. Alguns podem ter comportamentos que não são interessantes, que podem ser violentos, mas às vezes essa violência é uma forma deles tentarem reconhecimento. Deles tentarem falar, cara, eu estou jogando há 15 anos, eu conheço muito de regra. Se essas pessoas tiverem a oportunidade, depois, lógico, de uma conversa, de terem as emoções escutadas e as necessidades escutadas, eles podem, por exemplo, falar, vou montar um negócio aqui, e eu queria que tu ajudasse essa galera que está começando a jogar agora. Tu explica as regras para eles. E aí tu conversa sobre, tu oferece a escuta, para ver se ele tem interesse, se essa necessidade de reconhecimento pode ser atendida dessa forma, e tu reitera comportamentos que não são bem-vindos ali, porque poderiam espantar essa galera, né? O Nayan falou que na comunidade local tem um casal gay de jogadores que começou a jogar Commander. E algumas mesas recebiam de boa, enquanto outras tinham alguns problemas. Nayan, aqui a gente tem uma questão que não é mais só entre grupos, né? Que é uma questão sistêmica. Para questões sistêmicas, eu confesso que é mais complicado. A gente precisa de medidas sistêmicas, e não só medidas que venham de uma pessoa só, de um juiz ou de uma juíza só, por exemplo. Aqui a gente precisaria de uma medida sistêmica, como, por exemplo, uma política de loja, que tenha momentos em que a gente vai ter uma abertura maior, e quem não conseguir ter essa abertura maior nesse torneio, nesse evento ou nesse dia, a gente vai conversar com essas pessoas e falar, olha, o que aconteceu? A gente está observando algumas coisas que não estão legais. Como é que você está? Está num dia bom hoje? A gente viu que essa cena aconteceu, e aí tu descreve um fato sem julgamento. A gente viu que na mesa tal teve um momento que aqueles jogadores não se sentiram muito bem. Eu acho que é porque alguém falou algumas palavras que não foram legais. O que tu acha disso? Tu acha que esse tipo de coisa pode afastar as pessoas? Tipo, numa abordagem mais tranquila, sabe? E ver o que a pessoa fala. Isso para reiterar que para uma questão como questões de gênero, questões de sexualidade, homens e mulheres, questões raciais, a gente não dá conta só numa abordagem interpessoal, e porque são contextos maiores do que aquilo que a gente consegue lidar.
A gente precisa lidar quando acontece, a gente precisa escutar, oferecer escuta para a pessoa individualmente, mas como são situações maiores, porque envolvem a nossa sociedade como um todo, a gente precisa ter totalmente o apoio do organizador do evento, do lojista, e de ter políticas claras em relação a isso. E eu vejo que a gente não tem políticas claras em lojas. A gente tem um papo meio que informal, e o que eu percebo particularmente são grupos de jogadores LGBTQ que transitam entre lojas quando eles se sentem seguros em um determinado ambiente. Isso quer dizer que a gente não tem uma loja permanente que mantenha esse ambiente seguro, pelo menos nas lojas aqui que eu tenho contato. O Léo Apel trouxe a necessidade de legitimidade. Tem bastante coisa aqui embaixo, deixa eu ver se o Léo falou mais alguma coisa. Deixa eu ver, eu vou ler aqui em sequência, depois eu vou tentar comentar todos. A Bruna falou que vai precisar de um checklist para fazer essas abordagens. Eu vou compartilhar os slides no final. E aí vocês podem dar uma olhada, até uma pesquisada mesmo, se vocês quiserem, sobre essas estratégias, ou trocar uma ideia. O Igor falou que realmente os primeiros 10 minutos são os mais difíceis. E é exatamente o tempo que a gente tem raiva e medo ativo no nosso cérebro. Depois desse tempo, a gente tem a possibilidade de usar a razão de novo, o córtex pré-frontal, para raciocinar melhor. E isso tanto nós, se a gente se sentir afetado, quanto os jogadores. E aí o Antônio falou que às vezes a situação de confusão está tão quente que a gente fica fora do eixo também. Exato. E é importante a gente ver como que a gente está. O Léo reitorou que seria interessante ter uma apresentação específica para essas técnicas, né, que por si caberiam uma apresentação específica para focar e aprofundar em como aplicar cada uma na prática. Eu super concordo, Léo. Eu acho que realmente é um tema extenso e a gente poderia ter uma discussão. Eu acho que não talvez uma apresentação, mas eu acho que uma roda de conversa. Um momento aberto de 1 e meia, que a gente tivesse uma apresentação muito breve no início e discutir os casos. Eu acho que pelas discussões dos casos a gente conseguiria ter uma visão melhor de como que essas abordagens podem ser usadas. Mais uma roda de conversa, eu acho que funcionaria muito legal. Sem dúvida, excelente ideia do Léo. O Jardel comentou que como psicólogo, falou que se forma agora dia 15. Que massa, velho. Ele já viu algumas técnicas de mediação de terapia grupal e familiar. Não são as mesmas técnicas, mas a prática não são as mesmas, mas a prática é a mesma. Eu estudo bastante análise de comportamento e é quase que um estudo de caso quando você começa a falar em mudança de comportamento. Belo tema, perfeita palestra. Pô, valeu. Brigadão. E é isso mesmo. Algumas técnicas de mediação são compartilhadas com a psicologia. Inclusive, a disciplina de mediação, ela tem uma parte que surge da comunicação não violenta, que foi uma técnica criada por um psicólogo lá nos Estados Unidos, o Marshall Rosenberg. E aí tem muita coisa interessante que vai ser usada para os dois. Na psicologia, para ter essa abordagem, o rapport é muito importante na psicologia, né? Tu ter uma expressão corporal de abertura e da gente, para então conseguir ter a escuta que o psicólogo precisa. Aqui no nosso caso também, para ter a escuta das pessoas, a gente vai precisar de ter essas estratégias. O Léo comentou que saber reconhecer quando não conseguimos ser um terceiro exemplo é muito importante. Nesses casos, pedir a ajuda de outro colega juiz seria muito bom. Léo, eu super concordo. Inclusive, eu me lembro de uma situação que foi comentada lá no DG do WhatsApp, que era um caso de assédio. E a juíza disse, cara, eu estava sofrendo assédio, então como é que eu ia mediar? Aí eu comentei, olha, tu não media, porque nessa situação tu não tem nenhuma condição de mediar. Tu é a parte envolvida. Tu precisaria de ter uma terceira pessoa para mediar o que está acontecendo contigo. E nesse caso, quando a gente está falando de assédio, a gente não está falando de um mero conflito. Assédio já é uma situação escalada. E dependendo de como aconteceu, se não foi algo tranquilo, a gente está falando de algo que o Código Penal trata. Então eu comentei com ela que seria fundamental conversar com o lojista sobre o que aconteceu, e ela teria total liberdade de fazer um boletim de ocorrência, e dependendo de como a situação continuar, ter uma abordagem mais incisiva em relação a essa pessoa. O Marcos comentou, isso de discussão de casos seria muito bom para pensarmos na prática, exatamente partir dos casos. E o Antônio Falassi disse que é um tipo de assunto que não vai esgotar em uma palestra ou duas. Totalmente concordo. E a função das apresentações é mais trazer o tema à tona e fomentar o debate, mas é preciso que cresçamos e amadureçamos enquanto comunidade, independente de conferências e palestras, para essas questões realmente terem imersão. Antônio, eu super concordo, ainda mais porque, na minha opinião, esse tema ele não é teórico puramente, ele é prático.
E a prática de mediação e regulação de conflitos vem do nosso dia a dia. A gente consegue aplicar, por exemplo, algumas dessas estratégias em casa. A gente consegue aplicar com familiares, com companheiros, companheiras, com amigos, e inclusive checando ali dia a dia na nossa comunidade local, com os conflitos que acontecem, a gente vai se sentir mais bem relacionados para conseguir trabalhar isso melhor. Isso vem com a prática e isso é uma prática também. O Hamilton disse que queria simular esses casos em um evento presencial. Cara, ia ser muito legal. Ia ser muito, 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 muito fera. Inclusive, tem uns vídeos no YouTube do canal... Eu esqueci o nome do canal agora. Alguma coisa FTW, que é de juízes. E eles filmaram um evento e algumas das atividades foi simulação de conflitos que escalaram durante uma investigação. E foi muito interessante, que é exatamente isso. Eu acho que essas simulações são fundamentais, a gente precisa delas, não só teóricas, por uma roda de conversa online, mas na prática também. Enquanto a gente não tem a prática presencial, por conta da pandemia, eu acho que ter roda de conversa pode ser interessante. Até, de repente, de colocar, tipo, num determinado dia, quarta à tarde, bora trocar uma ideia sobre isso? Independente do evento. Independente da existência de um evento. E a gente consegue trocar uma ideia. Eu acho que seria legal. De forma aberta mesmo, sem foia, só para conversar e trocar experiência. A Sophie falou que tem uma apresentação sobre CNV, mas na forma de discussão. Se alguém quiser apresentar uma próxima vez. Sophie, muito massa. CNV é muito, muito, muito fera. Eu acho muito bom. Aqui eu trouxe, além da escuta ativa e da checagem, algumas outras estratégias que a mediação aprofundou. Mas eu acho a CNV muito legal porque ela vai nas necessidades, que é o que a gente precisaria. O Antônio Barboni falou que achou essa apresentação tão interessante e esclarecedora que cabe conversar com a Academy, pois para mim seria um excelente curso dentro do programa. Ela meio que complementa o curso de comunicação que tem na árvore de level 1. Antônio, se eu não estou enganado, na terceira linha lá de cursos do level 1, tem um que é regulação de conflitos, que é o último curso. Se eu não estou enganado, que é Conflict Regulation. Ele não apresenta as estratégias nessa forma, apresenta uma coisa mais geral. Traz escutativa, na verdade, traz algumas outras coisas poucas, mas ali é um texto e é um vídeo. A gente não tem interação e não tem como praticar. Por isso que a ideia de uma fala assim é interessante para a gente aprofundar essas discussões. E se a gente tiver a oportunidade de uma roda de conversa e talvez uma roda de simulações, eu acho que seria legal também. Eu acho que é desse canal aí mesmo, Jardel, é esse daí mesmo. Eles têm várias simulações legais, é muito fera. O Léo falou que tem alguns workshops, inclusive um pronto, sem conferência física, fica na gaveta. Pois é. Se pá, a gente conseguiria transformar alguma coisa online, se bem que o workshop é meio difícil. Dá para pensar. Bom, então acho que a gente chegou, ultrapassou um pouquinho do tempo de conversa, mas eu acho que é extremamente importante essa conversa no finalzinho. E o workshop eu acho que vai ser legal, Léo. Vamos ver se a gente consegue fazer ele online. Eu vou passar então para uma discussão para fechar, que é a diferença que a gente pode ver de comunidades locais e grandes eventos. Em relação à nossa conduta e à nossa forma de lidar com conflitos. E o que pede, né? O que uma comunidade local pede, o que um grande evento pede. Eu vou dizer então que tem diferenças e que às vezes a regulação de conflito no modelo que eu trouxe com aquelas estratégias não é o mais interessante. A gente precisa diferenciar minimamente esses dois contextos e qual seria a nossa atuação neles. Primeiro, a gente tem uma comunidade local que é um lugar em que todos se conhecem, a princípio. Todos interagem regularmente. E ali a gente tem o objetivo de manter a comunidade unida, né? Ou manter os grupos unidos. E regular o conflito para a comunidade se manter ao longo do tempo, melhorar a interação das pessoas entre si, uma vez que a comunidade se manteve, e com isso, oferecer escuta e usar aquelas estratégias é extremamente importante. Quando a gente tem um grande torneio, e aqui eu trouxe o defensor da lei, não é à toa que ele tem proteção contra o vermelho. O caos não é interessante para ele. E é muito interessante também que ele tem flash, ele precisa surgir a qualquer momento para tentar resolver esse caos. Em um torneio, o mais importante, a gente pode dizer que não é
a relação entre os jogadores propriamente dita. A gente dá aquela regulada tranquila, mas a importância maior é na integridade do evento, né? O evento tem que ser igual para todo mundo. E todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades no evento e as mesmas restrições. Então, cabe a nós defender as leis que existem no evento. Dito de forma mais tranquila, como que seria? Em comunidades locais, a gente é considerado um tipo de líder. A gente desenvolve lentamente um prestígio social nessa comunidade. A gente é reconhecido pelas nossas habilidades, seja de conhecimento de regras de torneio, inclusive as nossas habilidades de gerir bem um evento, de gerir bem um torneio, e de regular os conflitos que surgem. As pessoas podem, inclusive, identificar que, tu é uma pessoa que regula bem conflito. Quando eu tenho algo que não está legal, eu vou em ti para tu conseguir trabalhar o que aconteceu. Isso vem de prestígio social, e essa é uma construção lenta. O prestígio social, ele dá para a gente respeito. A gente passa a ser respeitado quando a gente tem o prestígio da nossa comunidade. Comunidades locais, então, nosso foco também é a coesão da comunidade. E quando a gente tem essa vibe, né, de comunidade e da gente como prestígio social, com conhecimento de regras e tudo mais, as pessoas querem coisas que a gente tem. Os jogadores querem o conhecimento que a gente tem de regras. E nesse ponto, isso facilita a aprendizagem. Se a gente está rodando, por exemplo, um FNM, está rodando um pré-release, está rodando um open house, a gente consegue facilitar a aprendizagem se a gente vem com essa abertura de regular conflito, de trocar ideia com o pessoal, de uma coisa mais aberta. E aqui a gente tem a filosofia do réu regular e do JAR, que são os dois documentos da Wizard oficiais, para esses eventos mais de boa, em nível comunitário, e que a gente tem ali que um dos princípios é a aprendizagem de regras. A aprendizagem, por exemplo, das regras que a gente faz de retornar situações em um jogo. Uma pessoa comprou uma carta que não era para comprar, baixou um negócio que não era para baixar, o que a gente faz? O objetivo aqui ainda é a aprendizagem. Quando a gente olha para torneios grandes, a gente tem um contexto em que as pessoas não se conhecem. Por as pessoas não se conhecerem, elas também não te conhecem. Tu não tem prestígio social porque ninguém ali te conhece. Então, em um grande torneio, tu vai precisar se impor como uma autoridade. E somente aqui. Como que a gente faz para se impor como autoridade? A gente tem a forma de se portar, que a gente expressa a superioridade. Às vezes a gente pode ter um queixo meio levantado, a roupa preta de juiz, ela já traz essa posição de autoridade. A gente não precisa provar para as pessoas que a gente sabe regra, porque a nossa palavra é lei. Se eu sou um juiz e a pessoa não considerou interessante o que eu falei, ela pode apelar para um Red Judge, dependendo do torneio, mas o Red Judge ele é autoridade também, como um juiz é uma autoridade. Então o que ele falar é lei, é isso. Por quê? Porque o foco aqui é a integridade do torneio. Se as pessoas não se conhecem, o meu foco não é manter a relação entre elas, já elas nem se conhecem, mas é ter a integridade do torneio. As regras precisam ser mantidas, e nesse sentido, as punições vão surgir, exatamente para tentar dizer para o jogador que ele precisa ter um comportamento X, Y ou Z. Eu não estou querendo educar os jogadores, eu estou querendo ter deles uma obediência às regras. Isso é muito importante, porque punição não educa. A gente consegue ter educação e aprendizado num contexto de uma comunidade local. Punição acaba trazendo uma mudança de comportamento no nível de obediência. Quando a gente tem um grande torneio com pessoas que não se conhecem, isso até é interessante. E aqui a gente tem, então, a filosofia do MTR e do IPG, que são para torneios mais competitivos e com grandes premiações, e que normalmente, se a gente pensar nos grandes torneios, os GPs antigos, os Magic Fest de hoje e tudo mais, a gente vai ter pessoas que não se conhecem. Então, essa abordagem de juiz como autoridade, a integridade do evento e o uso de punições é extremamente necessário. Aí vem uma questão interessante, legal, mas aí tu apresentou um 8 ou 80. E se eu tiver um torneio competitivo com uma premiação massa em uma comunidade local? Vamos dizer que eu tenho não mais um FNM de Commander casual, mas eu tenho uma liga de Commander competitivo. Aqui em Brasília, a gente tem um playgroup bem legal de Commander competitivo, e a gente tem, inclusive, o uso do IPG para esses torneios, né, o torneio de liga. Eu ainda não consegui atuar nesses torneios, mas eu tenho interesse. E aqui fica a pergunta, nesses torneios competitivos, mas mesmo sendo na tua comunidade local,
O juiz ele seria visto como um líder local de prestígio social e com a prioridade de educação, ou a gente teria o juiz como autoridade, uma vez que a gente está falando de um torneio mais competitivo e com premiação? Aqui a comunidade vem em primeiro lugar, ou a integridade do torneio? O meu objetivo seria a aprendizagem da galera do que está acontecendo, levando em conta que é uma comunidade local, ou as punições, né? E qual documento que vai ser o guia de um torneio competitivo em uma comunidade local? Essas são perguntas interessantes porque conflitos podem surgir daí. Por isso que é muito importante, nesse contexto, se a gente estiver rodando um torneio competitivo, 30 pessoas, 40 pessoas, 20 pessoas, mas se ele for muito competitivo e tiver uma premiação alta, é interessante que a gente converse com a comunidade, que a gente vai rodar, se a comunidade assim desejar, se ela quiser que seja um torneio bem competitivo, a gente fala que a gente vai rodar então ela no MTR. Ou, como é o caso aqui de Brasília, adaptar o IPG para rodar Commander competitivo. Nesses contextos, o juiz precisa expressamente dizer que ele vai precisar se portar como uma autoridade, ele não vai ter condições de ensinar, ele não vai ter condições de ter uma abordagem muito mais tranquila, o tempo ele vai se tornar de uma importância muito maior, e aqui a integridade do evento vai vir em primeiro lugar, então tem coisas que podem acontecer em tipos de punições que os jogadores precisam saber, eles precisam conhecer o documento que vai guiar esse torneio, eles não precisam ler o documento. O juiz, a juíza pode explicar como mais ou menos vai funcionar, uma vez que eles estão com interesse em rodar um torneio mais competitivo. É essa conversa inicial e é o estabelecimento disso por toda a comunidade que vai fazer esse contexto ser mais tranquilo e evitar conflitos que poderiam surgir desse mix, né, de um contexto muito competitivo, de um torneio, dentro de uma comunidade local. Porque, por um lado, as pessoas já se conhecem, mas vai ser rodado no torneio competitivo, e aqui, tendo o MTR como regra, tendo regras que são mais incisivas e punições que são mais incisivas para o que acontecer. Então, o que a gente teria de importante nesse contexto de comunidades locais e grandes torneios? Primeiro, a gente precisa identificar qual é o contexto. É um contexto comunitário, em que a maioria se conhece, como uma comunidade local, ou é um evento grande em que pouco se conhece? Ou é um evento relativamente grande, um torneiozinho competitivo massa, com premiação alta, que todos se conhecem. Né? Tipo, a gente precisa identificar o contexto para saber qual vai ser a nossa conduta como juiz. Se a gente vai ser um defensor da lei que vai brotar com flash quando a gente vê um caos, que seria o vermelho, ou se a gente vai ter uma conversa de paz com a galera, mediando e regulando conflitos que surgirem de uma forma muito mais tranquila, usando aquelas estratégias que eu tinha comentado antes. E é importante a gente atentar que, além desse contexto de comunitário e grandes eventos, tem uma outra questão que entra, que é qual é a conduta do evento. Ele é um casual for fun? É um torneio meio grind, que é aquele semi-competitivo? Ou então é um torneio super competitivo? A gente pode ter torneios competitivos que têm um clima de boa e de aprendizado. Simplesmente porque todos ali gostam de competir, têm uma familiaridade com competição, e muitas das vezes querem reconhecimento por meio de uma competição. Ou a gente tem um torneio casual for fun, em que a maioria quer simplesmente conexão e pertença. E aí eles não se importam se tiver uma regra mais estrita, ou uma regra mais de boa, porque eles estão querendo só brincar, só ficar tranquilos. Eles podem ser grandes conhecedores de regras, e mesmo assim jogar for fun, com as regras de boaça, ou eles podem ter um casual para aprendizado de regras. FNM normalmente é um casual para aprendizado de regras. Então é interessante a gente ter isso em mente quando a gente pensa qual é a nossa atuação. Por quê? Porque a gente pode, às vezes, querer se colocar como uma grande autoridade em um contexto comunitário, em uma conduta casual, e isso não é o mais interessante. Ou a gente pode querer ser o juiz super tranquilo, brother da comunidade, em um evento competitivo, com alta premiação nessa comunidade, e isso pode não ser bem visto por alguns jogadores. Eu achei que não era para ter feito aquilo com aquele grupo, com aqueles jogadores lá, tu fez uma parada errada, não era para ter interagido daquela forma, aquilo tinha que ter sido mais incisivo, aquela punição foi pequena. Então esse tipo de coisa pode acontecer, e ter essa diferença é muito importante. Então eu abro, a gente tem aí uns 10, 12 minutinhos antes do nosso almoço. Quais são as especificidades da tua comunidade local? Ela é uma comunidade mais competitiva, menos competitiva? A comunidade como um só, ela é bem integrada e bem unida, ou ela é meio dividida? Ou tu percebe que determinado formato, tipo jogadores de Modern, tem uma interação muito boa e são totalmente competitivos, enquanto os jogadores de Commander são mais casuais, são mais de boa, mas tem umas brigas ali dentro. E por fim, eu queria que a gente fechasse essa conversa, antes de eu ir para as observações finais, depois do nosso papo aqui,
como que essa discussão ela contribui para que a sua comunidade, com a tua função, o teu papel, atravesse os conflitos de forma mais tranquila. Lembrando que esse último tópico traz para a gente a nossa atuação como juiz e a nossa atuação como mediador de conflitos. Lembrando que a gente não é psicólogo, a gente não tem que oferecer a mudança de vida da pessoa, a gente está simplesmente tentando trabalhar contextos conflituosos pontuais que acontecem, oferecendo escuta para aquela situação, para a emoção que surgiu naquela situação, para a necessidade que surgiu naquela situação. E é interessante também a gente observar como que a gente está e o que é esperado da gente naquele contexto. Em um torneio competitivo, o que é esperado em termos de conduta da gente como juiz, e em um momento mais casual, o que é esperado da gente enquanto juiz. Abro então a conversa. Vocês podem abrir o áudio se quiserem. E, ou aqui no chat, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, já tem algumas coisas legais. Deixa eu ver. Léo falou para ter foco no Ariel. Valeu, Léo, pelos 15 minutos. Acho que agora são 10. Samuel falou que ali tem comunidades bem tranquilas, tão tranquilas que geram conflitos do tipo outside assistance. Exatamente. Se a gente identifica outside assistance, é porque a gente espera que fosse algo mais competitivo. Mas talvez os jogadores querem algo mais de boa. Talvez eles estão jogando só casual e outside assistance para eles não é um problema. Mesmo se eles estiverem ganhando uma ou duas promos. Eu acho que é interessante a gente ver o que é esperado dos jogadores para aquele torneio e o que é esperado dos jogadores de ti enquanto juiz. O Antônio falou que a palestra dele vai abordar um pouquinho esse lado da ponte casal e competitivo, mas um ponto de vista mais do juiz e do preparo. Exatamente, Antônio. Eu achei muito massa quando eu vi esse teu tema. E esse último slide, ele já faz uma chamada para a tua fala, que vai ser a primeira depois do almoço. Aqui eu quis trazer mais essa questão da atuação do juiz quanto à mediação. Dizer que em comunidades locais a gente media mais, e em torneios grandes a gente teria mais essa questão de importância do torneio e das regras do torneio. Mas eu acho que a tua fala vai ser bem legal também, e vai ser mais ampla, focando nessas questões, na filosofia das regras, que é um assunto, se eu não estou enganado, mais de L2, mas é muito massa. O Antônio falou que tem ao longo do tempo usado a estratégia de olhar para trás nas situações que apitou, sempre tentando perceber o que fez e o que fez mal e tentando se aprimorar para uma próxima abordagem. Falou que também conversa com os envolvidos posteriormente e em situações difíceis quando os ânimos se acalmaram e vejam no posso melhorar como juiz. Outra coisa que ele faz é olhar a atuação de outros juízes e tentar copiar as ações que fazem ele perceber uma eficiência melhor na abordagem. Antônio, isso é muito importante. Da gente ter essa abertura. A gente não é porque tem um certificado que está tudo pronto, né? A gente está em constante aprendizado e essa questão de regulação de conflitos, que é o que a gente chama de soft skill, essa habilidade que ela vem com o tempo, vem da interação, ela é mais uma prática. Isso a gente não aprende de uma hora para outra e eu posso falar que a gente não termina de aprender, né? A gente está aprendendo ao longo da nossa vida inteira a regular conflitos e a ter relações mais tranquilas, olhando para o outro como pessoa, olhando para o outro que pode ter feito uma coisa violenta com alguém que a gente gosta, às vezes com a gente, e ainda assim a gente consegue olhar para ele como pessoa, porque pode ter uma necessidade ali por trás, ele pode não estar bem, e é interessante a gente ter essa abordagem também. Inclusive, o Antônio falou que no GP tinha um juiz que sempre atendia a minha mesa, era super atencioso, mantinha contato visual e sempre receptivo com um olá, como posso ajudar. Exato, esse é o rapport. Esse é o rapport. Aqui a gente tem qual é o nosso comportamento nessa primeira abordagem, né? É daí que a gente vai conseguir uma abertura dos jogadores para se soltarem, relaxarem e falarem. E aí a gente consegue ter uma conversa mais tranquila, conversa com o jogador, deixa ele falar até o final, conversa com outro jogador, deixa ele falar até o final, diz o que a gente pode fazer nessa situação. Num FNM, pergunta se os dois concordam que isso pode ser feito, que isso vai ser justo para os dois. Seguindo a filosofia do FNM, que é o aprendizado do médio. Num torneio grande, ali a gente já tem a filosofia que é
evitar que qualquer jogador tenha qualquer tipo de vantagem, né? Então, aí a gente tem realmente os retornos mais interessantes e tudo mais. E aí o Antônio falou exato, assim que eu me sinto como juiz, sempre aprendendo, isso é muito bom. E o Léo foi o Raimundo, mas o Léo é fofo também. Pessoal, eu sei que vocês estão com fome, eu também estou. Mas a gente ainda tem 5 minutos. Se vocês quiserem tirar o áudio, trocar uma ideia, ou a gente ainda tem esses 5 minutos. Se vocês quiserem, eu posso fazer as observações finais e eu fico aqui ainda um tempo para quem quiser conversar um pouco mais. Eu acho que é interessante. Vou só para as observações finais, então. Aqui, o que eu queria fechar? Primeiro, é interessante a gente observar o contexto da nossa comunidade ali. É uma comunidade local? A gente está falando de um torneio em uma comunidade local? Ou é só um torneio grande? Se o pessoal é mais casual, é mais competitivo? O que a gente está chamando de conflito? Conflito é algo ruim que tem que ser reprimido, resolvido, ou conflito é algo importante, que é o que mantém as relações existindo. A gente precisa regular bem esses conflitos para a gente manter as nossas relações. Queria comentar também por alto a importância da nossa inteligência emocional, isso a gente desenvolve com o tempo, que é a gente conseguir reconhecer as nossas emoções, reconhecer as nossas necessidades por trás das nossas emoções, para a gente conseguir regular e mediar um conflito de forma tranquila. E, por fim, as habilidades de mediação, usando, por exemplo, as técnicas que eu trouxe aqui. Eu sei que foi uma apresentação breve em termos das técnicas, eu acho que eu falei em torno de uns 10 minutos sobre ela, mas como o Léo falou no chat, eu acho que seria importante a gente ter algo mais profundo, com estudo de caso, se pá uma roda de conversa, um workshop, que nem ele falou, que presencial seria legal. E o mais importante de tudo, mesmo nos contextos de mediação, nos contextos outros, é importante a gente focar em diversão. Magic é um jogo que a gente usa para se divertir. Magic é um jogo que várias pessoas que não estão bem usam para tentar ficar melhor. A gente tem pessoas que já conseguiram atravessar a depressão, já conseguiram atravessar a ansiedade por causa do Magic, por causa da comunidade de Magic, que eles conseguem um apoio legal, pessoas conseguem sair de fobia social por causa do Magic. Então, é muito interessante a gente focar em diversão e em ter uma comunidade agradável e tranquila para todo mundo. Por fim, muito obrigado pela oportunidade, Léo. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam essa fala, interagiram, acho que foi muito massa, foi muito proveitoso. E eu vou colocar aqui no chat o link para vocês terem acesso aos slides. Ele já está em PDF. Quem quiser pode clicar no link e baixar os slides. E se quiserem trocar uma ideia comigo sobre o tema, estou super disposto, esse é o meu e-mail. Eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos no chat. Depois eu vou almoçar. E aí a gente volta de tarde, 1h30, para a próxima fala. Eu vou copiar aqui deixa eu pegar, cadê? Eu vou copiar aqui o link para compartilhar com vocês. E eu fico aqui 10 minutos no chat para trocar uma ideia com quem tiver por aqui ainda. Muito obrigado pelas palavras, eu fico feliz com essa apresentação, é um tema que eu gosto muito. E a gente vai se ver por aí ainda, com certeza, inclusive para trocar uma ideia sobre esse assunto de regulação de conflitos e outros assuntos legais que vocês queiram trocar uma ideia também. Fiquem bem e a gente se vê agora, quem quiser ficar no chat. Pessoal, boa tarde já. Meus lindos, vocês estão livres para almoço agora. Quem quiser sair para almoçar, fica à vontade.